Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E hoje a gente vai aprender agente da passiva. Só que para eu poder falar de agente da passiva, eu preciso falar de vozes verbais. Então a gente vai começar por isso. O que quer dizer vozes verbais? Elas indicam a relação do sujeito e a ação expressa pelo verbo. Então, se o sujeito ele faz a ação, eu tenho a voz ativa. Se o sujeito ele não faz a ação, ele sofre, sobre ele recai a ação, eu tenho a voz passiva. Quando o sujeito faz a ação e sofre a ação, eu tenho a voz reflexiva. Vamos lá? Se a ação é praticada pelo sujeito, olha o meu exemplo. O verbo é penteou. Quem é que penteou? A mãe. A mãe é o sujeito. Tá percebendo isso? E esse sujeito está fazendo ação. Então eu estou diante da voz ativa. Agora, olha aqui esse outro exemplo. O menino foi penteado pela mãe. Foi penteado é uma locução verbal. Quem é que foi penteado? O menino. O menino é o sujeito. Mas ele está fazendo ação? Não. Sobre ele está recaindo a ação. Então, nesse caso, eu tenho a voz passiva. Quem está fazendo a ação aqui? A mãe. Então, a mãe seria agente da passiva. Vamos lá de novo? Agente da passiva é aquele que faz a ação na voz passiva. Isso mesmo, não é o sujeito, é o agente da passiva. E aí, olha cá. Se o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre ação, penteou. Penteou é o verbo. Quem é que penteou? O menino. O menino é o sujeito. Ó, quem é que penteou? O menino. Esse sujeito, ele está fazendo ação e ele está sofrendo ação. Então, eu estou diante da voz reflexiva. Belezinha? Entendido que é voz ativa, voz passiva e voz reflexiva? Joia! Então, vamos lá. Agente da passiva é o termo da oração que se refere a um verbo na voz passiva, sempre introduzido por preposição. Normalmente a preposição por ou a preposição de, com o fim de indicar o elemento que executa a ação verbal. Então, aquele que faz a ação na voz passiva é o agente da passiva, mas ele sempre vai ter uma preposição, normalmente por e de, certo? Olha lá, as terras foram desapropriadas pelo governo. Cadê aqui o meu verbo? Eu estou diante de uma locução verbal. Isso aí, foram desapropriadas. Quem é que foram desapropriadas? As terras. As terras é o meu sujeito. Quem que desapropriou? O governo, é o agente da passiva. Entendem isso? Então, aqui eu tenho um sujeito, as terras, que é um sujeito paciente. Ele não está executando a ação, mas sobre ele está recaindo a ação, que é feita, no caso aqui, pelo governo. Olha o outro exemplo. E olha, veja aqui a presença da preposição. Os exercícios foram resolvidos por mim. Estou aí de novo com uma locução verbal. Qual é a locução verbal? Foram resolvidos. O que é que foram resolvidos? Os exercícios. É o meu sujeito. Que tipo de sujeito que ele é? Sujeito paciente. Porque não é ele que fez a ação. Quem fez a ação? Eu, por mim. Por mim, agente da passiva. Ok? Olha o outro exemplo. A cidade estava cercada de inimigos. Locução verbal. Estava cercada. O que é que estava cercada? A cidade. Pelo ou de inimigos seria o agente da passiva, ele que está fazendo ação, ele que está cercando a cidade, que seria o meu sujeito paciente. Então, o agente da passiva é aquele que faz ação na voz passiva analítica, ele faz ação, e ele sempre vai ter a preposição. Pelo é a preposição por mais o, tá ok? Outra coisa muito importante, gente, é que em alguns contextos, o agente da passiva ele não vem expresso. Eu vou pegar o exemplo aqui, ó. Os exercícios foram resolvidos. Eu poderia escrever assim. Eu continuo tendo voz passiva, porque o sujeito continua sofrendo ação. Só que daí não está expresso o agente da passiva. Ou porque eu não sei quem fez, ou porque eu não quero revelar quem fez. Então, quando eu tenho a intenção de não revelar ou que eu não sei, eu posso sumir com o agente da passiva
E eu chamo a atenção para a informação maior que recai sobre o sujeito paciente, ok? E é possível, viu, gente, a gente passar da voz ativa para a voz passiva. O termo que funciona como objeto na voz ativa corresponde ao sujeito na voz passiva. Razão pela qual somente os verbos que pedem complementos diretos. Então, vou falar assim, ó, só é possível ter voz passiva com o verbo VTD, com verbo transitivo direto. Se não for verbo transitivo direto, não é possível ter a voz passiva. Consequentemente, nós não teremos o agente da passiva, certo? Olha aqui, o magistrado proferiu a sentença. Cadê o verbo? Proferiu. Quem é que proferiu? O magistrado. O magistrado seria o meu sujeito. Aí eu falo assim, o magistrado proferiu o quê? Dá para fazer a perguntinha o quê? Quando eu consigo fazer a perguntinha o quê ou a perguntinha quem, é sinal que realmente é um VTD. O magistrado proferiu o quê? A sentença, certo? Então a sentença seria o meu objeto direto, o magistrado seria o meu sujeito paciente. Vou passar para a voz passiva. Aqui está a voz ativa. Por quê? O magistrado proferiu a sentença. O sujeito está fazendo a ação. Ok? Ele é o agente da ação. Como que eu faço? Eu pego o objeto direto e eu jogo como sujeito. Aonde está o verbo simples, eu vou fazer aparecer uma locução verbal. E o sujeito vai virar agente da passiva, sempre com preposição. Então ficaria assim, ó. A sentença proferiu? Foi proferida pelo magistrado. Muito bem. Acabei de construir uma oração na voz passiva. Sujeito paciente, locução verbal, agente da passiva. Boíssima, né? Mais uma. Olha lá. Ali Baba pronunciou as palavras mágicas. Cadê o verbo? Pronunciou. Quem é que pronunciou? Ali Baba. Ali Baba é um sujeito. Pronunciou o quê? O que? Deu certo? Deu, é um VTD. Resposta, as palavras mágicas, objeto direto. O sujeito, Ali Baba, acabei de falar. Como é que eu faço a transposição? Eu faço o objeto direto virar sujeito. Eu faço aparecer uma locução verbal e o meu sujeito vira agente da passiva. E não esquece, tem que ter preposição. As palavras mágicas, como é que fica? Foram pronunciadas por Ali Baba. Aqui eu tenho a voz passiva. Ali Baba pronunciou as palavras mágicas, sujeito fazendo ação. As palavras mágicas foram proferidas por Ali Baba. O que é que foram proferidas? As palavras. O que é que? O que é que? Quem é que? Me dá sujeito. Só que agora as palavras mágicas sobre ela recai a ação. Quem faz a ação é Ali Baba. Tranquilo, meus amores? Muito bem. E com isso eu encerro essa aula. Antes de ir embora, não está inscrito no canal? Se inscreve, né? Curte esse vídeo. Posso contar com a sua curtida? Ela curte esse vídeo antes de ir embora. E deixa aí recados dentro do comentário que eu vou estar respondendo assim que possível. Belezinha? Eu espero vocês no nosso próximo encontro.